Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Palco de Giz Online. Eu sou Natália e sou uma das mediadoras do Palco de Giz Online com as escolas criativas de Ijoca, aí de Jericoacoara. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre os principais ingredientes da linguagem teatral. Vamos? Na próxima vez que vocês assistirem uma peça, um teatro de rua, uma performance, com certeza vocês vão lembrar desse vídeo aqui. Vocês vão lembrar de mim falando aqui no ouvido de vocês. Pera. Mas o que é teatro? Para que serve o teatro? Resumindo bem muito, quando eu falo de teatro, eu posso estar me referindo a um lugar. Tipo a sua casa, é um lugar, né? Menino, se eu já disser que eu não vou poder ir, não. Vou pra festa do Marquinhos hoje. Não. Porque hoje eu vou lá no teatro, vou lá no Zé de Alencar. Tem uma peça lá, uma massa. Vou assistir sim. E posso estar falando também da própria atuação do ator. Não, menina, não acredito não. Menino, não acredito mesmo. Tu nunca viu teatro? Tu nunca viu uma peça? Pois amanhã você vai ver uma peça comigo. Sim, você vai ver teatro. Ora mais. Beijo, tchau. Ou até mesmo um gênero linguístico. Difícil, né? Assim, uma dramaturgia. Um drama. Mas drama não é chororô não, viu? Vou explicar depois, com mais calma. E qual a importância? Qual o sentido do teatro na nossa vida? Vocês sabem? O teatro, como qualquer outra arte, ele tem uma maneira de expressar o que a gente tem dentro. Tipo, dentro? Órgãos. Não. Os nossos sentimentos. Então, o que tem dentro de nós pode se tornar arte. Mas não só o que tem nos nossos sentimentos, o que a gente sente, mas também uma forma poética de retratar as coisas que acontecem. O teatro tem uma possibilidade de falar. Não, vou começar de novo. O teatro tem a possibilidade de falar de forma poética e criativa sobre assuntos que estejam acontecendo na sociedade. Então a gente pode dizer que o teatro tem uma importância social? Sim, né? Sim. Você concorda comigo? E se eu disser que o teatro tem uma importância política? Você também concorda comigo? Mas política não é aqueles partidos que um dia você vai votar, né? Não só partidos a política é feita. Política tem vários outros aspectos que não é uma política partidária. Então são ações políticas. O teatro tem ações políticas também. Bora conhecer comigo alguns ingredientes e alguns elementos que fazem parte dessa arte? Vamos falar então da atriz, do ator. Você conheceu uma? A Maria Vitória. Tá reconhecendo esse nome? A Úrsula Laura. Ah, esse você conhece, né? O ator, a atriz, ele tem a missão de atuar. Parece fácil, né? Só uma missão? Não é não, viu? O ator ou a atriz, ele interpreta um personagem. Esse personagem, ele vive em um universo fictício, mas que existe na cena. E é o universo que a gente vai ver na hora, e que a gente vai sentir, e que a gente vai conhecer a história. Ah, Natália, mas fazer teatro precisa de quantos atores? Eu só vi uma em cena. Mas teatro não é tipo aqueles grandes que tem um monte de ator? Não. O teatro pode ser feito com um ator só. Só precisa disso, de um ator em cena. Ah, mas depois, assim, pensando, você pode pensar assim:
Mas teatro de boneco tem o nome de teatro. Mas não tem ator em cena? Como é que pode? Teatro de bonecos tem atores. Atores manipuladores. Atores que manipulam os bonecos para que eles estejam em cena. Interessante, né? Então, querendo ou não, o ator está em cena, mas por meio do boneco, por meio do mamulengo. O ator não precisa estar apenas de corpo presente, se mostrando à plateia. Ele pode estar por meio de sombras, de objetos, de bonecos, enfim. A árvore também é um ator. Não tem sempre essa piada, né, que eu sei? Que, eu vou ser a árvore. Eu tô ligada, eu sei. E você lembra do texto dramatúrgico do drama que eu falei lá no começo aqui? Falta um minutinho aí que eu falei? Pois é, a gente vai falar sobre ele agora. O que é que vocês acham que é o drama? Eu já dei um spoiler, né? De que drama não é só chororô. Porque às vezes a gente fala assim, como tu é dramático. Será que dramático é só tristeza? É só chororô mesmo? Na verdade, a palavra drama vem do grego que significava ação. Ação? Então, a ação não é só chorar. Eu posso ter várias outras ações. O texto dramatúrgico não foi feito só para ser lido, mas foi feito para ser interpretado, para ser colocado em cena, para ser representado pelos atores. Tem uma peça muito conhecida, eu acho que vocês conhecem, Romeu e Julieta. Conhece? De William Shakespeare? Talvez não seja estranho esses nomes para vocês, né? Pois é, Romeu e Julieta foi feito em 1591. Faz tempo, né? E por que a gente ainda lembra dessa peça? Por que a gente ainda fala dessa peça? Por que tem vários lugares do mundo que fazem essa peça? Porque ela é uma dramaturgia. Ela está escrita. E a gente vê em várias línguas diferentes, de várias formas diferentes, porque ela está aí, para o mundo. Aqui, vocês estão vendo uma página do texto dramatúrgico de Romeu e Julieta. Vocês estão vendo que tem algumas ações. Não era para ter só as falas? Então, o dramaturgo ou a dramaturga, ela pode fazer o que a gente chama de rúbrica. Vocês sabem o que é um dramaturgo, uma dramaturga e o que é rúbrica? Eu também demorei para aprender o que era isso. O dramaturgo ou a dramaturga é a pessoa que escreve o texto teatral, que escreve a dramaturgia. E ele coloca nas rúbricas ações. As rúbricas são nada mais, nada menos de como o dramaturgo pensou aquele texto. Não é legal? Atualmente, alguns dramaturgos não colocam mais rúbricas. Eles deixam o texto livre. O ator ou então o diretor, ele pode brincar com aquele texto. E imagina se Romeu e Julieta, com rúbricas, com um texto bem certinho, a gente vê de várias formas diferentes, em várias línguas diferentes. Imagina sem isso. A nossa imaginação vai para outro espaço. E isso é legal. Vale, matona. Mas espera aí, Natália. Então quer dizer que todo espetáculo começa de um texto dramatúrgico? Não. Nem toda peça teatral, nem todo espetáculo, ele vem de um texto já pronto, assim, entregue num livrinho pro ator. Às vezes o texto vem de um jornal, de uma frase que a nossa mãe falou, de um acontecimento, de fatos reais, ou então de improvisação dos atores.
Pode ser de várias formas. Estudar teatro, estar no teatro, fazer teatro, ser ator, diretor, dramaturgo, leva também improvisação e a gente cria em cima disso. Tá, mas e o que é que você tem a ver com teatro se você não faz teatro? Você pode ser um espectador, e é legal que você seja um espectador, mas o que é um espectador? Se ele não é um ator, se ele não é um dramaturgo, se ele não é um diretor? O espectador é a pessoa que assiste a peça e que se envolve com a narrativa do espetáculo. Sem o espectador, o teatro não existe. O teatro não vai conseguir viver, não vai conseguir continuar, porque é o que a gente precisa desse alimento do espectador. Às vezes, a plateia, o espectador, ele só vai para ver a obra, não para interagir. Mas às vezes o teatro ele pede para que o espectador ele haja em cima da obra, que ele tenha movimentações também, que ele faça parte da arte. Isso acontece muito no teatro de rua, porque imprevistos sempre acontecem na rua também dentro do espaço físico do teatro, mas na rua muito mais. Pode um cachorro entrar dentro da cena, pode alguma pessoa ficar muito irritada com a cena, e aí os atores eles trabalham com improviso, eles às vezes pedem para que os espectadores ajam em cima da cena. Isso acontece muito com palhaçaria de rua, onde os atores normalmente brincam com os espectadores, perguntam coisas para eles, e aí a gente transforma o teatro, transformamos os momentos, as coisas, e a gente abraça todo esse mundo inusitado que é o espectador e o teatro. Agora, eu vou contar um segredo. A gente vai falar sobre cenário e o cenógrafo. Tudo tem nome, no teatro? Tem. O cenógrafo é a pessoa que faz o cenário. Parece meio óbvio, né? Pois é. O cenógrafo é a pessoa que vai fazer, por exemplo, a mesa que a Úrsula Laura usou. Cenógrafo que faz. Então, qual é o trabalho do cenário? Por que ele tá lá? Podia ser feito sem nada, talvez? Talvez. Será que vocês entenderiam a história da Úrsula Laura e toda aquela movimentação dela linda sem o cenário? Será que seria a mesma coisa? O cenário, ele mostra o lugar que acontece aquilo. Ele dá brechas para que você faça uma imersão maior naquele espaço. A gente estava no espetáculo dentro da casa da Úrsula Laura, na cozinha dela. E como é que a gente sabia que era uma cozinha? Tinha a comida, tinha a mesa, tinha os pratos, as facas. Então a gente estava na cozinha dela. Mas chega aqui, que eu vou puxar um pouquinho da sua memória, da sua inteligência, que eu tenho certeza que você vai saber comigo. Qual a diferença entre espaço cênico e os objetos de cena? O espaço cênico é um lugar físico. Por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar, a cozinha. Pode ser uma casa também. Pode ser um barco. Pode ser uma cadeira. Pode ser um corredor. O que mais? Um canil, já que tem alguns cachorros latindo aqui na rua. Pode ser esses espaços. O cenário e o espaço cênico são isso. Vou dar uma pausa porque esse cachorro tá maravilhoso. Mas agora eu vou dar um exemplo de cenário. Pode ser? Tá, eu vou pensar então aqui um exemplo bem legal. A gente vai montar Romeu e Julieta, por exemplo. E a gente escolheu a praça mais bonita de Jericoacoara
para montar. Beleza, né? Mas aí a gente tenta construir um mini palco, que a gente chama de tablado. Nome bonito, né? Tem que saber escolher os nomes. Pois é, então a gente monta esse tablado. E aí, em cima desse tablado, a gente pinta um tecido branco. A gente pinta de azul. E a gente coloca assim, pendurado no tablado, assim, atrás da gente, lá atrás, e coloca um barco na frente. É um cenário. A gente pode montar um espetáculo com esse cenário na Praça de Jericoacoara. Mas aí, uma dúvida. O cenário serve só para o espectador saber qual é o lugar? Não. O cenário também serve para o próprio ator ele se imergir na cena. Você sabe o que é imergir? É tipo entrar, mergulhar. Serve para o ator mergulhar na cena, para ele se sentir também naquele espaço. É muito melhor, é muito mais confortável quando o ator está no personagem e também está no espaço em que o personagem se sente mais à vontade. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem listar, assim, qual foi o cenário utilizado no Tudo ao Mesmo Tempo Agora? Eu vou pensar com vocês, tá? Tinha uma faca, tinha um tomate, tinha farinha, tinha leite, tinha sapatilha, aquela lá de bailarina, Tinha muita coisa, né? Tinha uma tábua, tinha uma bacia, tudo isso é cenário. Tudo isso imerge tanto a atriz quanto o espectador dentro da história. E o que mais? Natália, é só isso, né? Pelo amor de Deus, já é muita coisa. Eu preciso de muita coisa para fazer uma peça. Não, ainda tem mais. Tem muito mais. Tá. A gente vai falar agora sobre o figurino e a maquiagem, certo? E aí a maquiagem, tipo aquelas de modelo, essa daqui que eu tô usando? Pode ser, mas nem sempre é não, certo? O figurino e a maquiagem são tudo que o ator veste na cena. Pode ser um óculos, pode ser o vestido, pode ser um sapato, uma pulseira, um brinco, um fone de ouvido, pode ser tudo que está no ator, tudo que o veste. E a maquiagem nem sempre vai ser uma dessa, como a minha tá. Pode ser uma maquiagem de palhaço assustador, mas pode também ser uma maquiagem de uma flor, pode ser uma maquiagem de qualquer coisa. Você percebe nos filmes, por exemplo, um filme que a pessoa se transforma em outra pessoa. Muda a maquiagem, muda a roupa. Não é diferente no teatro e não é diferente com os atores para o personagem. Agora a gente vai falar sobre um negócio que é muito importante. Iluminação e som. E isso faz parte do teatro. Iluminação eu tenho na minha casa, é a luz. O som tá aqui no meu ouvido. Eu escuto toda hora. Som é a música só. Será que é? Nem sempre. Às vezes o som é o que a gente chama de sonoplastia. E o que é então esse nome tão difícil? Outro nome difícil, Natália. A sonoplastia, ela é todo som que tiver. Pode ser dentro da peça, feito pelo corpo, ou algum som externo, ou algum som feito por um instrumento, por uma batida de panelas, um som de chuva, um som, qualquer som. E a iluminação pode ser sombria, ela pode ser mais aberta, mais luminosa. Todos eles vão ajudar com que o espectador e o ator ele mergulhe mais naquela cena,
que ele se sinta de dia, de noite, tá entardecendo, tá de noite, tá de manhã, tá inverno, tá verão. Várias dessas coisas a gente sabe pelo som e pela iluminação. Mas quem faz o som e a iluminação no teatro? São os atores? Às vezes os técnicos também são atores, né? Mas a gente chama as pessoas que fazem o som e a iluminação de técnicos, técnicos teatrais. Eles se formam para fazer essa atividade, e essa atividade é muito importante no teatro. Você quer ver como o som é importante para uma cena? Tá. Então, eu vou dar uma de coach, guru, essas coisas. Fecha o olho, certo? Vou mandar você fechar o olho. Ó, você vai fechar o olho e aí você vai pensar em sons de onda no mar. E aí você imagina o vento da praia junto com a onda do mar. Você não se sentiu na praia? Viu? É a mesma coisa que acontece com o teatro, com a sonoplastia e com a luz que a gente usa nas cenas. Ah, tá. Então, a luz pode ser feita só com aquela luz de teatro. Tem peças, assim, as peças é tudo com aquelas luzona colorida, enorme e ofuscante. É assim, né? Assim não é não. Às vezes é assim, mas tem muitas vezes que a gente usa velas, que a gente usa a luz do celular dos espectadores, que a gente usa lampiões, que a gente usa pequenas lanternas, ou então uma luzinha só, bem fraca. Tem várias formas de fazer uma iluminação e a gente vai testar. Sim, a gente testa a luz durante o período que a gente vai construir aquele espetáculo. Ela ajuda muito o ator, o espectador e aguça o pensamento e a criatividade do diretor. Mas eu tô falando diretor. E quem é esse diretor? O que é que ele faz tanto? Que ele faz um monte de coisa? Uma hora mais. Só fala dele e não diz o que é que ele faz? Pois eu vou falar, tenha calma, Sebastião não. O diretor, em alguns lugares as pessoas chamam de encenador também. Mas eu vou usar o nome diretor aqui, tá bom? O diretor, ele monta aquilo, ele dá o olhar dele para aquela peça. Por exemplo, o diretor ele pode escolher se o Romeu e Julieta que a gente falou, ele vai se passar num barco, onde Julieta está em um barco e Romeu está em outro barco. E os barcos deles se encontram e aquela história toda acontece. Mas o diretor também pode escolher, não, vai ser num castelo mesmo, como o Shakespeare escreveu. Tudo bem, ele vai colocar o olhar dele. O diretor ele vai trazer novas perspectivas para o texto dramatúrgico. Ele pode escolher, por exemplo, que Romeu e Julieta sejam por pessoas negras, já que a história foi escrita há muito tempo atrás, quem encenava o Romeu e Julieta eram atores brancos. E o diretor pode dizer, não, vamos trazer pessoas negras, vamos agora transformar Romeu e Julieta em uma história indígena. Pode ser legal, né? Uma história de povos originários e misturando com isso. Ele pode trazer Romeu e Julieta dentro de uma periferia, por exemplo, ou ele pode trazer Romeu e Julieta num ônibus, quem sabe? O diretor está lá para dar esse olhar, para dar esses pitaquinhos, para montar junto com os atores, para guiar os atores nessa criatividade também deles. Eu vou contar um segredo só aqui pra vocês, viu? É só pra vocês mesmo. O diretor é o primeiro espectador, sabia? Porque ele vai ter que estar sempre olhando, sempre com esse olhar fixo e objetivo,
para saber assim, será que as pessoas que vão assistir vão estar realmente interessadas nessa peça? Será que essa peça cativa as pessoas? Será que tá legal? Ele que vai dar esse toque e ele que vai assistir pela primeira vez as cenas e o espetáculo todo construído ou ainda se construindo. Ai, eu falei muito, né? Falei demais e eu peguei um pouquinho do tempo de vocês. Mas calma, eu tô terminando. Para terminar, eu vou só agradecer. Agradecer a quem? A vocês, óbvio. Eu vou agradecer a vocês por vocês terem aberto esse espaço pra gente entrar um pouquinho aí na casinha de vocês e vocês entrarem aqui um pouco na minha também. Vocês conheceram pessoas novas, vocês conheceram as mediadoras e isso é bem legal. Vocês entregaram receitas, né? E se eu disser que o teatro é tipo essas receitas que vocês entregaram, vocês acreditam? Mas levando para um lado assim mais de defender, né, o meu posicionamento, a minha fala. Vamos lá. Para fazer uma comida você precisa de ingredientes, tipo farinha, açúcar, tempero. E no teatro a gente também precisa de ingredientes. Esses ingredientes são tipo o diretor, o ator, a diretora, a atriz, a dramaturga, a cenógrafa, o sonoplasta, o iluminador. A gente precisa de todas essas pessoas juntas. E aí, como você mistura a sua receita, a gente também mistura todas essas pessoas em um lugar só para servir o espetáculo ao público, servir o espetáculo a vocês. Então, o teatro ele é uma receita com seus ingredientes e depois servido para que vocês provem dessa receita e dessa diversidade de pensamentos, desses sentimentos que vem de dentro da gente e chega até vocês. E pode chegar de outras formas e vocês podem sentir também. É como sentir a barriga cheia, sabe? Tipo, tem alguma coisa e eu comi daquela coisa. Enfim. Então, para terminar toda essa fala que eu dei, eu vou propor uma nova viagem. Ai, Natália, vai ser enorme, dura semanas, que nem a última. Não, vai ser um pouco mais rápida e um pouco mais duradoura, talvez. Eu queria propor, não só eu, mas todas as meninas do palco de giz. A gente queria propor uma pergunta. Se você fosse o diretor da sua própria vida, o dramaturgo da sua própria vida, como é que ela ia estar daqui a 2, 3, 5, 10 anos? Qual o seu desejo daqui para esse tempo? O que é que você quer? Qual o seu planejamento de vida para isso? Eu vou pensar no meu, viu? Porque essa pergunta é um pouco difícil. Mas, e se você escrevesse uma carta? Uma carta para você, que vai ficar só com você. E você guardar essa carta para abrir, tipo, no primeiro dia do 3º ano do ensino médio. É legal, né? É interessante. Então eu vou propor isso para você. Vai lá, agora, depois desse vídeo logo. Pensa no que é que você quer fazer daqui a alguns anos, como é que você quer que essa sua história, que essa sua dramaturgia esteja. E escreve. Escreve uma carta. E abre essa carta no primeiro dia do 3º ano do ensino médio. Vamos ver isso? Vamos ver esse crescimento, esse sentimento de abrir essa carta que você fez para si mesmo? Vamos lembrar que essa carta é só sua, endereçada a você mesmo. De você para você mesmo, para daqui a alguns anos. Certo? Não é para mim. Não é pro amiguinho. Não é para sua mãe. É para você, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a descobrir um pouco mais sobre o teatro e tenha
entendido esse mundo um pouco apaixonante que é o teatro, que é estar no teatro, que é fazer teatro, e tenha descoberto de que o teatro não é só aquele ator que está lá na cena, o teatro é muito mais, e tem uma equipe muito maior, como a equipe também do Palco de Giz. Vocês viram algumas pessoinhas aqui, mas a gente é muito mais, tipo teatro, e tipo ingredientes de uma receita. Enfim, a equipe do Palco de Giz agradece a todos vocês que estiveram com a gente, a vocês que viram as nossas mediações, que mandaram as suas atividades, que viram a live, que conversaram com a gente. Tudo fez a gente se sentir muito acolhido. A gente também queria agradecer aos professores que estiveram com a gente, que abraçaram a gente e que aceitaram que a gente fizesse essa loucura para vocês, né? É isso. Muito obrigada por tudo e até a próxima. A gente espera ver vocês também pessoalmente. Um beijo!